Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula. Vamos começar pelos direitos individuais que protegem a vida, a liberdade, a igualdade e a propriedade. Eles são direitos de primeira dimensão e têm sua origem na Revolução Francesa. Digamos assim, eles são os avós dos direitos, pois eles nascem lá no século XIX, lá no final dos anos de 1790 e início dos anos de 1801, na Era Moderna. Por isso, são também chamados de direitos fundamentais, porque eles são o fundamento dos demais direitos até hoje. Eles também são chamados direitos liberais, pois nasceram do Estado liberal. Foi quando o direito rompeu com o poder absoluto da monarquia e nasceu o direito privado. Por isso a palavra liberal quer dizer que se libertou. O marco histórico-jurídico é a Constituição Francesa de 1801. Ela começa a ser traçada em 1791, mas ela foi publicada mesmo em 1801. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e o Código Civil de Napoleão, que é o Código Civil que é a nossa referência até hoje. Eles têm as seguintes características: historicidade, pois são frutos da história do homem, ou seja, nós hoje colhemos os frutos desses direitos. São fundados na universalidade, pois eles atingem todas as pessoas de todas as nações dos países democráticos. É lógico que um país em que existe ditadura não existem direitos fundamentais. Na irrenunciabilidade, significa que você não renuncia à sua dignidade, os seus direitos fundamentais. Você não pode chegar a uma pessoa e falar, olha, você pode me xingar, você pode me bater. Não. Se alguém fizer isso com você, a polícia pode agir porque existe um conceito de que todos têm direito à sua dignidade. Você não pode ser torturado, você não pode apanhar, você não pode sofrer nenhuma agressão. O Estado tem que te proteger. Eles também são fundados na inalienabilidade. Significa que você não pode vender o seu direito à dignidade. Você não pode vender a sua honra. E a última característica é a imprescritibilidade, ou seja, o que se faz contra os direitos fundamentais é imprescritível. Se for a julgamento, esse crime não prescreve nunca. A qualquer momento, você pode lançar mão dele. Outra coisa, esses direitos têm aplicação imediata. É a regra do artigo 1º, do artigo 5º, parágrafo 1º. Portanto, eles não precisam ser regulamentados em lei. Eles têm aplicação imediata, diferente da regra geral da Constituição, que tem aplicação mediata, ou seja, precisa de uma norma regulamentando os direitos em geral. Então, por exemplo, quando se cria um imposto, precisa de uma nova norma, uma lei regulamentando a cobrança desse imposto. Aqui, no caso dos direitos fundamentais, basta estar na Constituição, não precisa de nenhuma regulamentação. Então, por exemplo, no artigo 1º, está garantida a sua dignidade humana, está garantido a sua liberdade de pensamento, tudo isso no artigo 1º da Constituição. Então não precisa de uma lei regulamentando isso, basta estar na Constituição que está valendo imediatamente. Entendeu? Esses direitos fundamentais, eles estão todos previstos lá no artigo 5º da Constituição Federal. O primeiro deles é o direito à vida. Ele aparece logo no início, no caput do artigo 5º, nos seguintes dizeres: todos são iguais perante a lei. Aqui nós estamos fundando, esse direito no princípio da isonomia. O princípio da isonomia quer dizer isento de distinção. Então quer dizer que todos são iguais perante a lei. É isso. E o artigo continua: sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Então, essa igualdade atinge brasileiros e estrangeiros. Os estrangeiros podem viver aqui, trabalhar aqui, ter uma carteira de identidade, poder ir e vir, que eles são protegidos da mesma forma.
e também garantem a inviolabilidade da vida, da liberdade, da igualdade, da segurança e da propriedade. O direito à vida está dividido em duas dimensões. A primeira dimensão protege a vida em si. É o direito de se manter vivo. Aqui cabe um longo alcance. Por exemplo, inclusive o direito de legítima defesa, que está previsto lá no artigo 25 do Código Penal. Outra questão, proibição do aborto, previsto lá nos artigos 124 e 125 também do Código Penal. A segunda dimensão diz respeito à proteção da dignidade dessa vida. Ou seja, você tem uma vida, mas você tem que também garantir como essa vida vai ser vivida. Isso se dá o nome de dignidade humana. Então nós temos aí alguns exemplos. Aqui vem a proteção contra a pena de morte, como exceção nos casos de guerra. Prisão perpétua também é proibida tortura, pena de banimento, pena de trabalhos forçados e cruéis, como a crucificação, por exemplo, que são penas muito cruéis e que exageram na dose, pois todos ferem a dignidade da pessoa humana, que é também um princípio fundamental, como eu já adiantei, que está previsto lá no artigo 1º da Constituição Federal. É o princípio basilar da nossa Constituição. Em relação à pena de morte, vale lembrar que ela é expressamente proibida no artigo 4º, inciso 5, do Pacto de São José da Costa Rica, contra menores de 18 anos e mulheres grávidas. O Brasil assinou a adesão do pacto, que foi regulamentado pelo Decreto 678, lá em 1992. Portanto, gente, o direito à vida é a base do direito. O segundo é o direito à liberdade. Depois do direito à vida, a liberdade é o mais importante dos direitos fundamentais. Porque imagina, o que adianta você ter uma vida, mas não poder se movimentar, ficar preso? Então é isso. Ele se desdobra em diversas dimensões. Aqui temos a liberdade de pensamento e de opinião, que está lá no artigo 5º, inciso 4º. A liberdade de expressão artística, que está garantida lá no inciso 9º do mesmo artigo 5º, e também no artigo 215, todos da Constituição Federal. Temos também a liberdade de ensino e pesquisa, é a regra lá do artigo 206, inciso 2, que trata do direito à educação. Temos também a liberdade de comunicação e de informação, que é a liberdade de imprensa, que está no artigo 5º, inciso 14. Esse direito à liberdade de comunicação não existe em todos os países, não. Temos países em que a liberdade de comunicação é extremamente vigiada. A liberdade também que nós temos, liberdade de imprensa, que em muitos países também é vigiada, que está garantido lá no inciso 14. E a liberdade de expressão religiosa. Esse é um direito muito importante que está lá no artigo 5º, no inciso 6º. Significa que nós podemos expressar a nossa religiosidade, sim. Você pode usar o símbolo religioso que você acreditar. Seja Umbanda, seja as religiões de matriz africanas, sejam religiões de outras matrizes. Todos podem expressar a sua religiosidade sem nenhum problema e não pode ser perseguido por isso. Um outro direito muito importante também, que está no rol do artigo 5º, é o direito à igualdade, aqui entendido como igualdade formal, que está garantido no caput do artigo 5º, ao estabelecer que todos são iguais perante a lei. Aqui temos igualdade entre homens e mulheres, que está logo no inciso 1º do artigo 5º, porque antes da Constituição Federal, gente, existia um desnível entre homens e mulheres muito grande, em relação a diversos direitos. Até em relação a CPF, por exemplo, que a mulher tinha que usar o CPF do marido. Na educação nem se fala.
Houve tempo em que a mulher não podia estudar. Em alguns países, a mulher não pode estudar até hoje. O voto também era um direito que era negado às mulheres. As mulheres ganharam direito a voto não tem muito tempo, não. Enfim, em diversas oportunidades, a mulher era praticamente uma propriedade do homem. Igualdade entre raças, sem preconceito de origem, de cor, de idade, de sexo, de orientação sexual ou de qualquer outra forma de discriminação. É isso que está garantido também lá no artigo 3º, inciso 4º da Constituição Federal, e é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Outra igualdade é entre filhos, que está lá no artigo 227, parágrafo 6º, ao tratar do direito de família na Constituição Federal. Está garantida a igualdade dos filhos que são frutos do casamento ou não, que são adotados ou filhos naturais. Antigamente, filhos adotivos eram discriminados até mesmo em relação à herança. Os filhos fora do casamento eram chamados de filhos bastardos. Olha só que coisa horrível isso. Por causa da Constituição Federal de 88, atualmente são todos filhos e ponto. A outra igualdade é a chamada igualdade material. Bem, aí a coisa é bem diferente. Estamos falando de dinheiro e de oportunidades na vida. Somos todos iguais perante a lei, porém somos bem diferentes em relação às questões de oportunidades. Para se ter uma ideia, em um estudo recente, ficou provado que o filho de uma empregada doméstica tem 12 vezes menos chances na vida de ingressar em uma universidade se for comparado com o filho de uma advogada, por exemplo. Esse estudo demonstra que a igualdade material está longe de ser alcançada. Por isso, existem políticas públicas para facilitar o acesso das pessoas desfavorecidas materialmente até o nível superior. O programa de cotas, por exemplo. Sinceramente, eu espero que essa situação mude logo, porque o conhecimento, como eu disse na abertura desse curso, liberta as pessoas de todas as suas formas de opressão. O terceiro é o direito à propriedade. É um direito que tem suas raízes, como eu já adiantei, lá na Revolução Francesa. Ele foi positivado no Código Civil de Napoleão e está até os dias de hoje em todos os códigos civis mundo afora. Na Constituição Federal, ele está no artigo 5º, nos incisos 22, em que é garantido o direito de propriedade, que aqui nós entendemos que é um direito de primeira dimensão. Lá no inciso 23, essa dimensão ela é um pouco abrangida para a propriedade atingir a sua função social, que é classificada como direito de segunda dimensão. Significa, gente, que uma pessoa não pode acumular tanta terra e não produzir nada. Essas formas de latifúndio são combatidas. E como é que o poder público, como é que a lei faz isso? A função social deve gerar emprego, deve gerar proteção ao meio ambiente. Essas dimensões, elas são forçadas, vamos dizer assim, pelo poder público, quando o poder público, por exemplo, faz a reforma agrária ou aumenta o imposto dessas propriedades que não produzem a função social. Então, essa é com base exatamente nesse dispositivo da Constituição Federal. No inciso 24, nós temos uma outra situação envolvendo a propriedade privada, que é o direito à desapropriação por interesse ou utilidade pública e também por interesse social. Aqui está a autorização para que o governo, seja ele governo federal, governo estadual, o governo municipal, possa fazer a desapropriação para construir uma estrada, por exemplo. No inciso 25, prevê a possibilidade de ocupação temporária da propriedade privada pelo poder público em caso de iminente perigo. Nós podemos colocar aqui um exemplo que é em caso de pandemia,
em que o poder público pode ocupar temporariamente um prédio para atender a população se faltar espaço, por exemplo, em hospitais, se faltar espaço em abrigos. Essa é uma situação de intervenção na propriedade privada. Isso é muito comum. Existe também a garantia da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, que está garantido lá no inciso 26 do artigo 5º. Já os incisos 27 e 28 protegem os direitos de propriedade autoral, enquanto que o inciso 29 protege os direitos de propriedade industrial e direitos de marcas empresariais. Portanto, direitos autorais, que é aquele direito em relação à música, direito em relação ao programa de computador, à produção de um livro, à produção de qualquer inspiração sua que vem da sua inteligência, ele é protegido pela Constituição Federal também. E esses direitos industriais são as patentes, são as marcas das indústrias. Tudo isso é protegido. Aqui também temos, no inciso 30, a garantia do direito de herança e do direito também sucessório, que estão lá nos incisos 30 e no inciso 31 também. A propriedade privada ainda é garantida também lá no artigo 170, inciso 2, também da Constituição Federal. Esse artigo 170 fala da ordem econômica, do sistema econômico do país. No caso, nosso país, o Brasil, na Constituição Federal, está garantido o capitalismo e o socialismo. Quando se fala de propriedade privada, de primeira dimensão, nós estamos falando de capitalismo. Você pode ter o capital, propriedade privada, carro, prédio, fazenda, tudo. Mas você tem que ter uma função social. Quando fala de função social, é direito socialista. Então, por exemplo, função social da propriedade privada é um direito socialista. Já respondendo, isso cai em concurso da seguinte forma. Pode perguntar qual que é o sistema que a Constituição brasileira de 88 adotou em relação ao sistema econômico, sistema ideológico. Você pode responder que a nossa Constituição tem um modelo híbrido. Híbrido porque ela contemplou os dois modelos, tanto o capitalismo quanto o socialismo. A nossa Constituição também é compromissária, porque ela tem compromisso com as causas sociais. O quarto direito é o direito à intimidade e vida privada. Ele está garantido no artigo 5º, nos incisos 10, 11 e 12. Aqui está resguardada a inviolabilidade de domicílio. Aí você pode perguntar, o que é domicílio? Gente, domicílio é o seguinte, é a tua casa, é o quarto de hotel que você está temporariamente, é o teu carro, é o teu celular, ou seja, a tua vida privada, que só pode ser quebrada em duas situações, por determinação judicial, que pode ser somente durante o dia. Mas, atenção, se você estiver cometendo um crime dentro da sua casa, um policial não precisa de autorização para isso não. Aí são todos os crimes do Código Penal, violência, tráfico de drogas, falsificação, tudo isso. A outra situação é em caso de desastre. Por exemplo, está tendo uma chuva e aí está tendo um desmoronamento perto da sua casa. E a Defesa Civil tem que entrar lá para salvar as pessoas. Aí não precisa de um mandado também não. Aí você pode entrar de qualquer jeito. Ou para prestar socorro, que é um exemplo também. Se você tem lá uma pessoa passando mal, sofreu um infarto, não tem tempo e a pessoa está sozinha, uma pessoa idosa, uma criança que ficou trancada dentro de uma casa e ela passou mal, ligou e não tem a chave para entrar, aí o Corpo de Bombeiros pode arrombar sem mandado nenhum. Nesse caso, a autoridade pública poderá penetrar sem o consentimento do morador, lógico, para salvar a vida, né? Durante o dia ou à noite, não importa, não necessitando de determinação, que é o mandado judicial. Essa intimidade é resguardada também em relação às comunicações, que significa que ninguém pode abrir a nossa correspondência, mexer no nosso celular, grampear o nosso celular sem a nossa autorização. Isso também influencia o nosso direito à honra, aqui entendido como reputação da pessoa. Uma pessoa não pode pegar uma informação do seu celular e divulgar, comprometer a sua honra, pegar nudes do seu celular, por exemplo, e colocar na internet.
Se você fez um nude e deixou dentro do seu celular, é para ficar dentro do celular. Se você tirou uma foto, você tem direito, o celular é teu, você tira uma foto, deixa lá dentro. Uma pessoa pega e coloca aquilo na internet. Se fosse para colocar na internet, você mesmo colocaria. Não faz sentido essa invasão. Também é protegido pela lei. Cabe processo de indenização, é crime, é tudo mais. O direito à imagem, que significa, né, que proíbe a captação da imagem de um indivíduo sem o seu consentimento, esse assunto ganhou notoriedade quando as fotos da atriz Carolina Dickmann foram divulgadas sem o consentimento dela. Fato que deu origem à Lei 12.737 de 2012, que alterou o artigo 154 do Código Penal, acrescentando a letra A, que definiu como crime o ato de invadir dispositivo informático alheio, seja computador, seja celular, todo tipo de dispositivo, conectado ou não à rede de computadores, para fins ilícitos, e divulgar imagens da pessoa. É importante destacar aqui uma observação. Essa lei, esse assunto é regido pelo princípio da legalidade. Significa o quê? Antes de ter uma lei, muitas pessoas faziam isso, mas não era crime, porque não existia uma lei. E o princípio da legalidade, que está previsto lá no inciso 2 do artigo 5º, estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Então significa que antes dessa lei, antes de acontecer isso com a Carolina Dickmann, aconteceu com várias pessoas, com várias meninas. Mas o cara ficava impune, por quê? Porque não havia lei que previa. Aí depois, se aconteceu com a Carolina Dickmann, que é uma atriz famosa, que deu aquele comentário todo na internet, as pessoas foram pensar melhor e a força dela, a fama dela ajudou a proteger muitas outras meninas que sofriam por isso e não tinham uma lei. Então, atualmente, temos uma lei que protege graças a um fato que aconteceu com uma atriz famosa. Esse princípio aqui da legalidade, ele também está previsto lá no artigo 37, como princípio norteador dos atos da administração pública. Então, também temos a aplicação, né, no direito penal, no princípio da anterioridade da lei penal incriminadora. Então, significa que você não pode punir uma pessoa sem uma lei. Então, essa lei veio para proteger muita gente. E aí nós temos também um outro princípio do direito penal que é muito importante, que trata da irretroatividade da lei penal. Palavra grande, né? Princípio é grande, até enrola a língua. Mas esse princípio é importante, ele está previsto lá no inciso 39 e também no inciso 40 do artigo 5º da Constituição Federal. Isso significa, né, que antes de uma lei ser promulgada, muitas pessoas faziam uso desse artifício e não acontecia nada com elas. Então é por isso, gente, que é muito importante que tenha uma lei para proteger a nossa intimidade. E aí, pessoal, você pode, né, pensando, o que é a intimidade? Hoje em dia, gente, a intimidade é tudo aquilo que diz respeito à tua vida privada. Então temos muitas situações. A nossa casa, como eu já adiantei, o nosso celular, o lugar onde nós estamos, a gaveta do seu trabalho, né, onde você deixa suas coisas no seu trabalho. Então, tudo isso é intimidade. Vamos ver, então, como esse conteúdo é cobrado no exame de ordem? Vamos ver uma questão da Fundação Getúlio Vargas, que diz o seguinte, o enunciado. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos dispõe que toda pessoa tem direito à vida. Essa convenção, gente, é o Pacto de São José, que eu havia comentado, que deve ser protegida por lei e que ninguém dela poderá ser privado arbitrariamente. A respeito da pena de morte, especificamente, o documento afirma que, aí vem as alternativas que você tem que escolher. A primeira, letra A, é inadmissível a aplicação da pena de morte em qualquer circunstância, já que o direito à vida deve ser protegido por lei desde a concepção. A letra B, não se pode aplicar pena de morte aos delitos políticos, exceto se forem conexos a direitos comuns sujeitos a tal pena. A alternativa C, a pena de morte não pode ser imposta àquele que, no momento da perpetração do delito, for menor de 18 anos, nem aplicada à mulher em estado gestacional.
E a letra D. Não se admite que estados promulguem pena de morte, exceto se já a tiverem aplicado e a tenham abolido, hipótese em que a tal pena de morte poderá ser restabelecida. O que vocês acham, hein? Então, a resposta é a alternativa C, que está em conformidade com o disposto no artigo 4º, inciso 5 do Pacto de São José da Costa Rica. A alternativa A está errada porque, mesmo em países que adotam a pena de morte, essa é uma modalidade extrema e não é para qualquer circunstância, mas em circunstâncias de crime muito violentos. Então, como estupro, por exemplo, em alguns países, o próprio roubo em alguns países é punido com a pena de morte. Então, nós temos aí a alternativa C. A alternativa D está errada porque o princípio da proibição de regresso ou vedação do regresso não permite que uma norma que contrarie os direitos humanos possam ser restabelecida. Então significa o seguinte, um país tem a pena de morte. Aí o que acontece? Ele bane a pena de morte. Gente, quando baniu a pena de morte, esse país nunca mais pode ter pena de morte novamente. Então é isso que quer dizer. A pena de morte, uma vez abolida, não pode mais ser restabelecida nesse ordenamento jurídico. Pessoal, esses são os primeiros assuntos que nós trabalhamos aqui nessa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses assuntos são de extrema importância para concursos e também para a nossa vida privada. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem disso, desses direitos fundamentais que elas têm. Então, nós que sabemos, podemos conversar com outras pessoas também, informar sobre muitos direitos que muitas vezes elas não sabem. A nossa função social é essa, divulgar conhecimento e direitos também. E isso tudo cai em concurso. Cai não, despenca em tudo que é concurso. Se você tem alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo e eu vou responder, vou comentar, porque aqui nós estamos falando e às vezes pode ser que não fique muito claro. Aí você pode fazer o quê? Comente lá ou mande um e-mail que eu respondo para você. Combinado? E nós nos vemos na próxima aula, na aula 2. Um abração!